amigas, uma ótima tarde a todos vocês. Hoje, quarta-feira, né, dia 26 do 8 de 2020, trago algumas informações aí para vocês, espero que todos estejam bem, né? E a primeira é sobre a proposta de reforma tributária, né, que tramita no Congresso, né, a proposta do governo, e que o Guedes já disse, né, para o presidente da República, né, que, né, tem que se apoiar essas medidas para, né, para que ele possa apoiar aí, né, o Renda Brasil, né, e também as obras, né, que o Bolsonaro está pensando em fazer, né? E ele só apoia nesse sentido, né? Se ele pegar e puder tirar de outro lugar, né, esse dinheiro, né? Então ele assim vai tirar de quem não tem muito, né? Aquelas pessoas que são da classe média baixa, que ganham em torno de 2 salários mínimos, né? No máximo 3, né? Pessoas que são professores, né? Que muitas das vezes, né, não conseguem aí atendimento no SUS, acaba pagando aí por consultas, exames. Pessoas que se mudam, né? Às vezes até por consequência do trabalho, não conseguem vagas, né, na rede pública de ensino, aí matriculam seus filhos em escolas particulares. Essas pessoas elas têm a dedução do imposto de renda e, né, com essa reforma tributária não vai mais ter isso, né? Eles vão estar tirando essas deduções, né? Então eu vou ler a notícia para vocês aqui, para vocês verem aí como que é um governo aí, e esse ministro, principalmente esse Paulo Guedes, é um canalha, né? É uma pessoa que não tem apreço, não tem empatia, né? Então assim, imagina só, tirar de quem é pobre, que não é muito rico, para dar para os totalmente miseráveis, né? Nisso, aquelas pessoas que não são, que são totalmente miseráveis, não, né, sobem um pouquinho, ficam pobres, e os que são pobres descem mais ainda. Então vamos lá para as notícias, né? Guedes planeja acabar com deduções de despesas médicas e de educação do imposto de renda da pessoa física. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é contra a prorrogação do auxílio emergencial e o programa Renda Brasil de R$ 300 e exigiu de Bolsonaro para apoiar os projetos o fim das deduções de despesas médicas e de educação do imposto de renda da pessoa física. Então, muitas das pessoas aí da classe média aí foram as pessoas que justamente apoiaram, né, a eleição do Bolsonaro, fizeram campanha para ele, né? E muitas dessas pessoas agora devem, né, pensar, né, no arrependimento, né? Não sei como que ainda tem alguns que ainda o apoiam, né? Não sei, acho que não deve ter apertado ainda no bolso, mas uma hora vão sentir, né? E infelizmente é para isso que caminha aí né, as decisões desse pessoal que vai nos atingir, né? Atinge a todos nós, né? Infelizmente. Vamos lá. Com 400 investigações em andamento, Lava Jato de Dallagnol pode acabar em menos de um mês. Continuidade da força-tarefa, chefiada por Deltan, poderá ser afetada caso a designação dos integrantes do grupo não seja renovada até o dia 10 de setembro. A atuação da Lava Jato vem sendo alvo de duras críticas em função dos excessos arbitrários, né? Fraudes, né? Picaretagem. Então, para vocês verem, né? Tanto é que todas né, muitas das decisões, né, das acusações, né, que fizeram, totalmente infundadas, totalmente em cima de, né, como ele disse aquele dia, né, do PowerPoint, né, nós temos convicção, não temos certeza, nem prova, só convicção, né? Montaram lá aquele PowerPoint. A defesa do ex-presidente Lula entrou né, no conselho, né, do Ministério Público para que ele fosse, né, investigado, e caso tivesse algum problema, né, alguma arbitrariedade, ele fosse aí advertido, né, tivesse uma punição. Porém, esse conselho, que foi criado até no governo Lula, ele adiou né, essa audiência por mais de 40 vezes.
né? E quando chegou ontem, né, não disse que tinha sim algumas arbitrariedades, disse que o Deltan cometeu algumas irregularidades, porém agora não daria mais tempo para que tivesse uma nova audiência por falta de tempo, né? Por ter prescrevido pela questão do tempo, né? Imaginem só vocês, né? O que eles fizeram, essas pessoas da Lava Jato, Moro, né, que teve até condenação dele, né, no caso do Banestado, anulada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E vocês observem aí que quando era na época deles, eles, né, agilizavam o máximo possível o processo dos que estavam sendo investigados, né? O processo corria rapidamente, passava na frente de outros, né? Segundo eles, para não prescrever, né? Fizeram de tudo para que as pessoas que estavam sendo investigadas, não tinha nada concretamente apontando que elas eram culpadas, né? Provas nem nada, mas não, eles, por convicções, né? Por delações fraudulentas, né? Delações aí que você praticamente obriga o delatador, né, a entregar qualquer pessoa, né? O cara, só para reduzir a pena, ele entrega até a mãe dele. E eles cometeram todas essas fraudes, essas irregularidades. E, né, fizeram de tudo para acelerar os processos, né, das pessoas que eles estavam investigando, para que essas pessoas, né, fossem, né, condenadas e, né, fossem, né, cumprir pena, né, igual o ex-presidente Lula, que ficou 580 dias. E, né, visto isso hoje, com todas as irregularidades que eles têm, né, com todas as fraudes que cometeram, a Vaza Jato mostrou isso. Até o próprio Augusto Aras, que é o procurador-geral da República, está indo para cima desse pessoal. Eles têm arquivos ali com eles de mais de 38 mil pessoas, né, para usar a seu bel prazer. Então parece que a justiça aqui nesse país só serve para essas pessoas, né? Eles acusam, eles julgam, eles condenam, e quando é com eles não acontece nada. Fica impune, infelizmente, né? E agora, com essa prescrição, né, vai desmoralizar ainda mais, né, a justiça do nosso país, que já não era essas coisas todas, né? Infelizmente. Anonymous Brasil vaza no Twitter dados de Michele Bolsonaro. O grupo de hackers Anonymous Brasil divulgou na internet supostos números de telefone e dados de cartão de crédito da primeira-dama Michele Bolsonaro. O Anonymous de novo apareceu aí, né, para pegar e expor aí, né, os dados da primeira-dama aí. Eles podiam, né, tentar também postar algumas coisas aí, né, referente aos cheques, né, que o Queiroz andou depositando, ou até, quem sabe, outras coisas, né, outros cheques, outros recebimentos ilícitos de dinheiro, né, quem sabe as saidinhas dela também com o Terra, né. Seria interessante saber, né. Vamos lá. Dilma Rousseff diz: mais grave do que a ameaça militar é a ameaça miliciana, né? Segundo a ex-presidente, que concedeu uma entrevista na manhã desta quarta-feira, a proposta mais grave do ponto de vista autoritário do governo Jair Bolsonaro é a miliciana, que tem um componente tradicional fascista e violenta. Sim, né? Com tudo que esse governo vem fazendo, né? De tirar, por exemplo, a obrigatoriedade de ter aquela numeração em armas, né? Algumas cláusulas com decreto para que facilitasse aí compra de armamentos, né, de grosso calibre. Só facilita, né, a aquisição desse tipo de armamento, né, por essas milícias, né? Você tirando aí a numeração das balas mesmo, dos projéteis, como é que vai ser investigado, por exemplo, da onde saiu, né, determinada bala, da onde veio, né? Todo tipo de atitude aí, né, nesse sentido, para que essas milícias, né, principalmente as do Rio de Janeiro, que é o reduto desse governo, elas venham se fortalecer ainda mais, né, adquirir armas, né, poderio bélico aí para poder dominar
população, né? Igual em Rio das Pedras, né? Porque a milícia é que manda, né? A população fica à mercê de obedecer ordens, né? Tanto é que com os decretos estaduais tudo fechado aí, os comércios, lá em Rio das Pedras mesmo, né? Eles foram obrigados, os comerciantes, a abrirem as portas, né? Foram ameaçados. Para quê? Para que o comércio funcionasse e eles continuassem pagando ali, né? Um tipo de, né, mensalidade, anuidade ali, né? De proteção, né? Um cachê ali que eles cobram, né? Que a milícia cobra. E para vocês verem, né? Segundo, né, a ex-presidente Dilma, ela tá, né, dizendo que isso é muito perigoso e realmente, né? Eles querem expandir aí esse tipo de atividade, né, miliciana aí para todo o Brasil. E se não tomarmos cuidado, isso acaba se propagando sim, né? Porque as polícias no nosso país, elas já são bem alinhadas com o presidente da República, né? Vocês podem ver que ele não precisa nem falar muita coisa, se só basta ele colocar uma ideia, né, um pensamento a respeito de tal pessoa, de tal órgão, né, de reprimir uma manifestação, os próprios policiais, sem ordem nenhuma, acabam executando né, esses pensamentos, esses exemplos, né? Então fica aí, né, fica aberto aí para a gente analisar aí, pensar, discutir aí propostas, né, para que possamos aí, né, na mudança aí da opinião pública aí, a gente poder fazer uma reforma na polícia, né, no geral, né, fazer como são em outros países, né, uma academia de polícia mesmo aí que ela venha atender os anseios da população e não só reprimir, né, pessoas na periferia, por exemplo, manifestações, né. Ó, pessoal, eu quero agradecer a todos aí, desejar a todos aí uma ótima quarta-feira, né? Espero que todos estejam bem aí, né? Quero que compartilhem meu vídeo, dê um like aí, tá? Agradeço a todos aí, até a próxima.